Pronto, então vamos lá, né? Então, bom dia, boa tarde ou boa noite. Não sei quanto é que você está ouvindo essa aula. Mas vamos lá, sem muitas delongas, tá? Como é que vai funcionar? Eu vou começar explicando mais ou menos como foi a escolha do conteúdo para recuperação e como é que mais ou menos vai se encaminhar a prova, tá bom? Então é o seguinte, a gente no livro, nós tínhamos 12 capítulos. Aí dos 12 capítulos não daria, claro, para a gente abordar todos eles, então fiz um recorte, tá? Como a gente não teve tanto tempo assim para o último capítulo, eu resolvi pegar o último capítulo que foi estudado e eu peguei ele para fazer a recuperação, só que com algumas coisas, digamos, mais detalhadas. Então, basicamente, o capítulo da recuperação é aquele último capítulo que é sobre doenças, né? O vocabulário em inglês sobre doenças e como você expressa que você tem problema de saúde. Basicamente, a gente só tem um verbo, que é o verbo básico que a gente vai usar, né? Que é o verbo have. Só ele, praticamente, juntamente com o vocabulário de doenças. Tá? Então, essa vai ser tipo todo o conteúdo da prova, basicamente. De novo, vocabulário de doenças e o uso do verbo to have. Só isso, tá? Então, eu vou colocar aqui na tela para que eu possa ir explicando aos pouquinhos os detalhes do conteúdo e os recortes que eu tive que fazer. Então, pronto. O capítulo 12 no caso, né? Ele se intitula What's the Matter? Como é que a gente pode traduzir? É uma pergunta, né? A gente pode traduzir assim, ó. Qual o problema? Tá? E lembrando que a palavra matter, ela tem vários significados, tá? Ela nesse contexto, ela quer dizer problemas de saúde, mas ela pode significar outros tipos de problema. E aqui a gente tem duas seções. Eu separei a seção de vocabulário e a seção da gramática, de gramática entre aspas, né? Que é essa parte relacionada ao verbo to be. Desculpa, ao verbo to have. Vou deixar aqui, ó, a letra menorzinha. Pronto, vai ser essas duas seções aqui. Vamos lá. A primeira, eu vou basicamente explicar a tradução, né, a pronúncia, para que depois a gente passe para algumas pequenas frases, né? Como é que a gente monta algumas pequenas frases usando esse vocabulário. Então, começando, né, a primeira doença que aparece no livro, lá no capítulo 12, que inclusive até posso colocar aqui a página, né, para ajudar. A página é 113, é a página que começa. O primeiro é que a gente tem headache. E aqui já tem um detalhe que eu até chamei a atenção nas aulas. Quando a gente está falando de dor em inglês, tudo que tem a ver com dor, a gente usa a palavra ache. Né? Quase todo o vocabulário que você usa para expressar que você está sentindo dor em alguma parte do seu corpo vai ter isso daqui no meio da palavra. Porque ache em português significa dor. Então, por exemplo, eu tenho aqui headache. Tá? A gente traduz isso aqui como dor de cabeça. E você nota que, de fato, no final da palavra tem esse ache aqui, ó. A-C-H-E. Né? E vários tem, ó, vários outros tem. Porque a palavra é é o fragmento que a gente mais usa para formar essas palavras que expressam dor. E geralmente funciona assim. A gente pega a palavra ache e coloca depois do nome da parte do corpo. Por exemplo, se eu quiser falar dor de cabeça, eu vou precisar da palavra cabeça, claro, que é a palavra head. Eu vou colocar aqui, ó, head, cabeça. E eu vou precisar da palavra ache. Eu vou pegar as duas e vou juntar para formar uma palavra só. Por isso que dor de cabeça a gente expressa com uma palavra só em inglês, ó. Headache, que é uma junção de head. Vou até colocar até em itálico aqui, ó. E sublinhado. E a gente só pegou ela e juntou com a palavra ache. Basicamente assim que a gente forma esse vocabulário básico de dor, tá? Tem algumas poucas exceções, como esses três aqui, tá? E esse outro. Mas a gente chega lá. Então vamos lá. O segundo, sim, detalhe da pronúncia, tá? Você pode pronunciar isso aqui de duas formas diferentes. É possível se falar headache, com esse som de D assim bem claro, né? Headache. Ou também é possível falar headache, transformando esse som de D em som de R. Isso aqui não é o problema. As duas pronúncias são igualmente aceitáveis, as duas estão corretas. A próxima que a gente tem é stomach ache. Se você notar de novo, a gente tem a palavrinha ache aqui no final, vou até dar um espacinho. Tem ache bem aqui. Mesmo caso de headache. Então a gente vai constantemente essa repetição da palavra ache. E que a gente traduz como dor de estômago.
dor de estômago, né? Que aqui a gente tem a junção de mais duas palavras, né? Eu vou até apagar essa aqui de cima. A gente tem a junção da palavra em inglês stomach, que a gente vai traduzir, obviamente, como estômago. A gente juntou com ache. A gente juntou com ache para formar dor de estômago. Mesma lógica de headache. E a pronúncia, a gente, no caso aqui de dor de estômago, a gente pode pronunciar stomachache. É a pronúncia mais simples que a gente tem para ele, tá? Stomachache. E aqui são os dois que são, digamos, diferentes. Os três, desculpa, que tem uma escrita um pouco diferente, mas que eles têm a ver com problemas de saúde, mas eles não são dores propriamente ditas, né? A gente tem a palavra cold em inglês, que a gente vai traduzir como resfriado, tá? Então, cold é resfriado. A gente tem cough, que a gente vai traduzir como tosse, tá? Muita gente confunde a pronúncia, acaba pronunciando esse cough como coffee, como se tivesse um i. Só que se você falar coffee, é como se você estivesse falando a palavra café em inglês, que também se pronuncia coffee. Então, para não confundir a palavra café, que é coffee, com a palavra tosse, que é cough, é só você prestar atenção que você não deve focar no i do final. A gente não fala coffee, só cough. Tá, e aqui a gente tem flu, tá, que é o próximo que a gente vai traduzir ele como gripe. Então, esses três aqui são, então, não tem a ver necessariamente com dor, mas os próximos têm. Ó. A gente tem a próxima palavra no vocabulário do livro, que é backache, que a gente pode traduzir como dor nas costas. E, de novo, nota mais uma vez, eu tenho uma junção de duas palavras. Eu tenho a palavra back, que significa costas, e eu tenho aqui, de novo, o ache. Eu juntei back, costas, com ache, dor, e formei uma palavra só, dor nas costas. Então você já vai percebendo que em inglês, quando a gente vai falar do vocabulário de dor, não é que nem no português, que a gente tem que usar três palavras, né? Ó, só você compara aqui com as traduções. A gente tem três palavras para expressar isso. Em inglês, não, existe uma palavra só. Basta que você saiba montar essa palavra, que é o quê? É com a parte do corpo mais a palavra ache. Do mesmo jeito que foi headache, stomachache, backache. E eu poderia até dar mais exemplos que não nem sequer estão no livro, mas que poderiam ser utilizados. Como, por exemplo, em vez de usar a palavra, eu poderia colocar, se eu quisesse falar, por exemplo, dor de cotovelo, dor no cotovelo, né? Só você pensar, como é cotovelo em inglês? Seria elbow, né? Colocar aqui a tradução, cotovelo. Então, se eu quiser falar dor de cotovelo em inglês, ou dor no cotovelo, né? Sei lá, você bateu e tá doendo, você pode escrever simplesmente assim. Você primeiro coloca a parte do corpo, no caso aqui vai ser elbow, assim, com L, né? Elbow, e depois você acrescenta esse ache no final. Pronto, elbow ache já seria dor no cotovelo. E assim por diante, dor no joelho. Aí você pensa, como é o nome da palavra, como é joelho em inglês? É knee. E como é que eu falo dor no joelho? Knee ache. Tá? Você sempre vai ter essa. É super simples, né? Coloca a palavra ache no final do nome do corpo que você já forma, já dá essa ideia de dor. Tá? Muito fácil. Continuando, a gente tinha parado aqui em backache. Backache, no caso a gente vai traduzir como dor nas costas. A gente tem aqui um diferente, tá? Que a gente pronuncia como sore throat. De todos aqui é que tem a pronúncia mais difícil. Sore throat. Tá? A gente geralmente tende a traduzir isso aqui como dor de garganta. A única exceção, a gente tem dor na tradução, mas a gente não tem a palavra ache aqui no meio. Nós não temos. Então aqui é um caso diferente, né? Eles chamam assim. Mas poderia ser, se eu quisesse colocar literalmente dor de garganta, eu poderia pegar a palavra garganta, que é throat, e poderia colocar a palavra ache no final, se eu quisesse. É possível, sim, mas não é usual, eles não usam assim. Mas não seria impossível, tá? Você poderia colocar throat ache. Mas a gente vai usar aqui o livro, o vocabulário que o livro está pedindo e o que é o mais comum, tá? Então aqui eles vão usar geralmente para falar dor de garganta, eles vão usar essa forma aqui, tá? Sore throat. Ok? Aqui a gente tem os últimos três, né? O próximo que a gente tem é toothache.
tá? Toothache quer dizer dor de dente. Tá aí colocando aqui, ó, dor de dente. De novo, nós temos a junção da palavra dente, que é tooth, no caso é dente no singular, né? E a gente tem, de novo, a palavra ache, juntando para formar uma palavra só. São duas, lembrando, são duas palavras separadas, mas nesse caso a gente junta as duas para formar uma palavra só. Então, toothache, dor de dente. E aqui, mesma lógica, tá? E o rake a gente vai traduzir como dor de ouvido. A gente tem até aqui, ó, a palavra ouvido. E a gente tem esse finalzinho wake. Então a gente pronuncia earache, tá? Earache. E a gente tem o último que eu acrescentei, ele nem tá na página 113. Na verdade, ele parece uma atividade mais para frente. Mas eu decidi, de todo jeito, pegar e colocar aqui. Caso você vá dando uma olhada nas atividades do livro, essa palavra aqui aparece também. Tá? É a palavra fever. Que no caso é uma relação simples, ela quer dizer febre. Tá bom? Então, no geral, recapitulando é isso. As palavras em inglês que tem dor, você precisa desse ache ao final da palavra. E sempre vai estar lá. Com exceção aqui de sore throat, que aqui a gente não vai ter o ache em nenhuma parte. Tá? Ele vai se escrever um pouco diferente. E bom, ter atenção para esses outros problemas aqui, tá? São problemas vocabulários também, problema de saúde, mas não tem a palavra dor. Aí eles têm uma palavra própria, uma palavra específica, né? Cold, resfriado, cough, tosse, flu, gripe. Então vamos lá, né? Para encerrar e só continuar a próxima aula, que a gente tem só algumas coisas para comentar sobre quando a gente usa esse vocabulário para formar pequenas frases, né? Para a gente se expressar, ou então quando você lê em algum lugar, quando aqui alguém está falando que tem algum problema de saúde. A gente faz o seguinte, eu até coloquei aqui anotado. Usamos o verbo have para falar de problema de saúde. Inclusive, tem até uma questão na prova que eu coloquei que tem esse detalhe aí. Então, como é que funciona? O verbo have, tá? Vamos traduzir ele. Ele pode ser traduzido como o verbo ter. Tá? Ele tem alguns casos que mudam um pouquinho o sentido, mas não é o caso aqui, tá? Have a gente vai traduzir como ter. Então, quando você vai falar em inglês, você usa o verbo ter que nem no português. Eu tenho e o nome da doença. Só que vai funcionar assim, né? Eu também pretendo continuar isso aqui próxima aula. Dependendo do pronome que você vai utilizar, esse have vai mudar de forma. Isso eu vou comentar na próxima aula, tá bom? Mas vamos lá, vou usar só o pronome eu em inglês, né? Que é o I. Eu vou colocar aqui a tradução I. Vamos supor que você quer dizer eu tenho, aí você vai falar um problema de saúde. Como é que você começa? Você começa com eu em inglês, né? Que é I. Depois você coloca o quê? O have. Então, I have. Você coloca um Azinho aqui. E aí você usa um nome, tá? Da doença, do problema de saúde que você tem. Por exemplo, no meu caso, tenho dor nas costas, de vez em quando. Então, como é que eu falaria isso em inglês? Como é que eu me expressaria em inglês dizendo, olha, eu tenho problema, ou eu tenho dor nas costas? Eu diria, I have a... Aí você vai lá e olha no vocabulário. Como é dor nas costas? Backache. Então, a frase ficaria assim, I have a backache. Simplesmente assim, I have a backache. Eu tenho dor nas costas. Vamos supor que eu quero falar que eu estou gripado, né? Eu tenho gripe. I have a flu. E por diante, eu estou sempre usando I. Isso aqui é um I maiúsculo, tá? A gente não está escrevendo em minúsculo. Porque quando a gente vai falar eu em inglês, isso é sempre importante relembrar, tá? A gente fala isso várias vezes, mas é bom relembrar. O eu em inglês é um I maiúsculo. E ele não pode ser escrito minúsculo. Por mais que esteja no meio da frase, tá? Ele vai ser sempre maiúsculo. Mas, por exemplo, eu vou dizer assim, eu tenho dor de dente, né? I have a toothache. E assim por diante, você pode construir uma frase nesse mesmo modelo para todos esses problemas de saúde. E você nota que o começo vai ser sempre igual. Eu tenho um... Aí você, no caso, você vai citar o nome da doença, ou o nome do problema de saúde, né? Por exemplo, eu até coloco aqui mais um exemplo. I have a sore throat. Eu tenho dor de garganta. O que mais? O que a gente pode fazer aqui?
Tem várias opções aqui de frases, né? Deixa eu pensar aqui mais uma. Vamos usar aqui... Vamos usar cough, né? Tosse. I have a cough. Por último, posso dar aqui mais um exemplo. Poderia dizer o seguinte, ó. I have... Vamos aqui vamos escolher... Vamos usar fever, que é febre. Como é que você fala? Eu tenho febre em inglês. I have a fever. Simples assim. Vou até marcar aqui, ó. Marcar essa primeira, marcar o comecinho, porque o comecinho ele vai ser sempre igual. Pronto. Deixa eu pontuar aqui. E é isso. A próxima aula que eu tenho em mente é só uma atividade simples, tá? A gente e também comentar um pouquinho mais sobre as outras formas de você usar esse verbo have aqui. Porque no caso aqui a gente viu quando é que a gente usa ele somente na primeira pessoa, somente com I, tá? Mas é possível a gente usar com outros pronomes, tá? E detalhe, esse have ele vai mudar de forma. Ele vai passar a ser escrito de uma forma diferente. Mas isso eu vou deixar para a próxima aula. Bom, deixa eu voltar aqui. Assim, o arquivo, eu vou tentar deixar esse arquivo lá no Google Sala de Aula, tá? Se alguém precisar. Ou então, se for preciso para copiar, você pode entrar em contato comigo ou com o coordenador. Ele me comunica que eu partilho esse arquivo. Se de alguma maneira o acesso ao Google Sala de Aula estiver difícil. Bom, mas basicamente é isso. Essa é a primeira parte, tá, do conteúdo. E deixa eu sair aqui da tela.